Olá, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes, né, gente, eu não esqueço de pedir para vocês seguirem aqui o nosso canal e também, gente, nos seguir lá nas redes sociais, no @Momento do Campo, lá no Instagram. E quero lembrá-los que além de estar aqui no YouTube, vocês também podem nos ouvir no Spotify. Quero falar também da nossa parceira aqui do podcast Momento do Campo, a empresa Agrícola Alvorada. Essa empresa que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades. Tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos conferir agora a nossa vinheta de abertura. E hoje eu tenho a alegria de ter mais uma vez aqui conosco no nosso episódio aí de podcast o consultor e pesquisador Paulo Bettini, que é da Terra Pesquisa e Bettini Consultoria Agrícola, ele que já esteve conosco há um ano atrás. E é por isso, né, gente, que hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o cenário, como que foi aí, como foi a soja no ano de 2024. Vamos conversar um pouquinho sobre isso com ele, que entende muito do assunto e esteve aqui exatamente há um ano atrás. Bettini, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você que sempre está corrido e aceitou estar aqui conosco. Obrigada por estar aqui no podcast Momento do Campo. Obrigado, Veridiana. Obrigado, Momento do Campo, pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com vocês e falar do que a gente realmente trabalha, o que a gente gosta, que é falar de lavoura, falar de soja, né? Olha só. E você roda muito, né, Bettini? Então, isso que é bacana, a gente conversar com alguém que realmente está envolvido aí e que tem muita coisa para contar pra gente, né? É isso aí. Veridiana, acredito que o momento é oportuno, o momento que estamos colhendo a soja, iniciou as colheitas desde o final de dezembro, as áreas irrigadas, e como você disse, a gente se movimenta em todo o estado do Mato Grosso, todas as regiões. O Mato Grosso ele é abençoado, ele tem várias condições ambientais e vários momentos de semeadura de soja, que inicia em setembro e termina praticamente em novembro. Então, nós temos várias situações do ano, várias situações que é importante a gente relembrar nesse cenário do cultivo da soja 24, 25. Olha só que legal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá. Vamos iniciar, então, 2024, como se deu o início aí da cultura da soja em 2024. Queria que você contasse para a gente. Foi diferente de 2023? Foi diferente. As primeiras áreas, desde Primavera do Leste até um sapezal, que geralmente planta mais cedo, mesmo áreas não irrigadas. Mas, por exemplo, naquela região, iniciou o plantio e logo ocorreu cortes de chuva, quase assemelhando a safra passada. Então, algumas áreas atrasaram o plantio, houve perda de potencial em algumas áreas iniciado plantio e pouca chuva, mas logo estabeleceu e a gente acredita numa safra muito realmente de progresso, de muito potencial. Primavera do Leste, as áreas irrigadas em setembro, que foi a abertura de plantio, também muito instável a questão climática. Em setembro realmente não é época de chuva em primavera, mas a gente tem as irrigações. Só que além da água via irrigação, nós temos outros componentes que é a temperatura do solo, que pode interferir na formação de um bom desenvolvimento das raízes e da sinergia
das bactérias, né, da Bradyrhizobio, que fixa o nitrogênio. Então nós percebemos ali que aquela primeira soja irrigada, ela sofreu com a condição de temperatura, mesmo recebendo água, ela desenvolveu de uma forma mais lenta. Então as primeiras sojas de setembro, nas colheitas aí em dezembro, início de janeiro, elas estavam muito bonitas, né? Só que não cresceram tanto e realmente não tinha um peso de grão tão satisfatório. Então, largada da colheita com a produção de 60 sacas, que não é ruim, né? Mas com a expectativa de colher mais. E na sequência vem soja de início de outubro, semeada início de outubro, nós já tivemos uma soja com produções aqui na região de Primavera, por exemplo, com produções de 90 sacas, acima de 90 sacas. Vários casos com potencial produtivo, que a gente tinha mais peso de grão, condição ambiental mais favorável. Então, eu acredito que nós vamos ter uma safra recorde, né, com várias condições, que depende do manejo do agricultor. Então, uma coisa é a questão ambiental, né? A abertura do plantio em setembro, início de outubro, meio instável, mas depois estabiliza a chuva e depois muito chuvoso em dezembro. Então, a gente teve a condição ambiental que foi oscilando, mas é uma condição muito favorável para produzir soja esse ano. E isso abriu porta para alguns fatores. E eu queria chamar a atenção aqui para o fator de manejo da cultura, né? Uhum. Então, quem conseguiu estabelecer o melhor manejo de população ou escolha de variedade, terá produção recorde. Quem não conseguiu estabelecer uma população mais adequada ou ajustes de fungicida, pode estar sofrendo perda de potencial de produção por questão de doenças, como a mancha-alvo, como a antracnose. Então, isso realmente tem tomado espaço do potencial produtivo de algumas áreas. Olha, a gente chegou a decidir manejo de fungicida em algumas áreas e no meio do caminho a gente teve que ser mais incisivo, a gente teve que investir mais e esses investimentos estão dando a resposta agora para nós. Só que nem sempre o investimento é aquele mais caro, é o investimento daquele que eu mais preciso, como se fosse um medicamento. Às vezes eu estou querendo trocar de dipirona se eu estou com dor de cabeça, se na verdade eu poderia estar tomando dipirona por mais tempo e não é o custo maior e resolveria meu problema. Esse ano a gente percebeu assim, o uso de moléculas como proticonazol, difenoconazol, tebuconazol, uma das ferramentas de acessório, né, para a cultura da soja, o produtor investir mais em difenoconazol. Então o produtor ele conseguiu ter um controle efetivo de algumas doenças, algumas moléculas novas no mercado, né? Imperfluxam, por exemplo, uma carboxamida, ajudando muito nesse sistema, mas o difenoconazol aplicado mais vezes durante o ciclo, nos dados da pesquisa nossa vem mostrando isso, e quem foi mais incisivo aplicando mais vezes esse produto, que não é o fungicida mais caro, pode completar o manejo de mancha-alvo e hoje colhendo muito melhor em cima de um bom manejo de doenças. Isso a gente confirma e valida na pesquisa e está aplicando em grandes áreas de soja. Olha só, essa é a importância de ter uma consultoria junto com o produtor também, né? Para estar avaliando essas situações, indicando o que é o melhor para aquele cenário. Veridiana, a gente vê assim, a consultoria ela serve como um filtro para o agricultor, para que ele tenha a recomendação mais filtrada, né? É negócio, mas também é a saúde da planta. Uhum. A gente busca o melhor potencial de saúde da planta e nem sempre com o maior custo, né? Falando em números, você sempre pede para falar de números, né? A gente percebe custos de produção, falando em tratamento de doenças da soja, chegando a $80 o hectare. Mas nós temos áreas com manejo que variam de $20 até $50. Então isso é muito diferente, falar em $20 numa área que eu plantei mais cedo, uma área que eu plantei no meio da minha janela de semeadura, e eu podendo ter uma área com custo maior, o fechamento de plantio, mas numa média de um custo interessante. E tudo isso a gente consegue, através da nossa equipe de pesquisa e consultoria, filtrar essas recomendações, né?
Mas vai além disso, além de um fungicida. Vai a escolha do cultivar, né? A gente chega a semear 100 cultivares por ano para poder escolher qual o maior potencial e indicando isso para o produtor e fazendo testes em áreas maiores, claro, com a ajuda das empresas, né? Com as mantenedoras da genética, para que nos dê suporte com o indicativo de material, mas a escolha do material é feita nessas vitrines de cultivares. Outro ponto importante, nós estamos atuando esse ano com espaçamento maior da cultura. Imagina, Viridiana, você planta soja há 40 anos no espaçamento de entrelinhas do cultivo a 45 centímetros. Nós estamos testando a 60 centímetros, a 70 centímetros, e nós estamos encontrando uma harmonia da decisão de plantio com espaçamento aumentado em algumas regiões ou no fechamento do plantio, onde eu tenho, além de nutrição equilibrada no solo, um bom manejo de doença, eu tenho maior incidência de luz. Nós já apresentamos isso para alguns produtores. Algumas regiões nós já estamos semeando a 60 centímetros, o espaçamento de entrelinhas. E a aceitação deles? E a aceitação está muito boa, sabe? Nós estamos percebendo plantas que normalmente, no espaçamento de 45, a folha unifoliolada, que é a folha ali da base da planta, geralmente com 25 dias ela já amareleceu, ela já caiu 30 dias. Nós estamos percebendo com essas folhas, elas estão recebendo mais luz e energia, açúcar para a planta, está mantendo ela mais jovem por mais tempo. Plantas de até 50 dias com essa folha unifoliolada verde. Então isso é uma inovação para algumas regiões. As regiões onde a gente vê o problema da anomalia, que a solução está assim, numa boa nutrição da planta, um bom solo, uma boa cultivar genética fundamental, mas que o complemento com o espaçamento tem dado respostas interessantíssimas. Nós temos respostas de cultivares que suportam mais essa questão da anomalia e o espaçamento está sendo um grande agregado. E o final se completa com o uso de fungicidas. E a gente aí que tem que filtrar, porque não é só o fungicida que vai resolver o problema de uma anomalia. O fungicida é um complemento. Mas essas decisões, qual cultivar e qual espaçamento utilizar, pode ajudar muito o produtor. Nós estamos com os testes aqui em Primavera do Leste e em Paranatinga, que é a região de incidência da anomalia, e eu diria que vale a pena o produtor visitar essas parcelas. A gente tem isso também em área comercial. É totalmente diferente a resposta da cultura no espaçamento de 60 centímetros. Interessante, porque o produtor já vem anos fazendo no espaçamento de 45. Isso. E aí, de repente, vocês sugerem e tem essa aceitação e já esse progresso, né? Essa melhoria. Interessante, né, Bettini? E para o produtor falar assim, opa, será ou não, né? E é importante, Veridiana, assim, esse será ou não, né? Que caminho eu sigo. Isso. Porque se a gente lembrar desde aquele momento, né, lá da ferrugem da soja, quando aconteceu a ferrugem da soja, a gente vai precisar fazer uma aplicação preventiva antes do fechamento de entrelinhas. Aquilo foi um choque. Mas por que eu tenho que aplicar? Até entender que eu deveria fazer as aplicações de forma preventiva, muitos perderam muito potencial produtivo. E hoje, uma nova mudança, com essa nova doença, que é a anomalia da soja, existe a questão de uma nova mudança de comportamento. E eu diria que uma mudança forte, toda mudança forte, ela pode demorar um pouco mais. Mas para que não demore tanto, a gente tem pesquisa, a gente tem avanço em áreas comerciais, que a gente percebe que isso vai ser a ferramenta de apoio ao produtor para buscar potencial produtivo em algumas regiões. Será para todas as regiões o espaçamento de 60? Acredito que não. Mas as regiões de Paranatinga, Vale do Araguaia, a região da 163, serão regiões que podem ser muito favorecidas com essa sugestão do espaçamento de 60 centímetros. Uma grande mudança, mas com grandes resultados. Interessante. E você comentou agora da anomalia da soja. A gente sabe que essas doenças podem aparecer aí durante uma safra. A anomalia foi a que mais preocupou, a que mais preocupa no momento, nessa safra de agora?
ela que mais incomodou o produtor? Tem alguma outra doença ou pragas que vocês tiveram que ficar, né? O produtor teve que ficar mais atento na lavoura? Olha, falando do cenário da cultura, né, sobre todas as questões, fechando essa questão de doenças, né, a anomalia nas regiões onde ela é mais incidente, nos últimos 2 anos, esse ano ela não foi tão expansiva. Ela teve pontos de maior intensidade, como o Gaúcha do Norte, anomalia, quebra da haste, né? Em Alta Floresta também aconteceu com grande intensidade, mas só que ela não foi tão expansiva, né, em grandes regiões. Ela diminuiu a intensidade esse ano. Só que isso leva o produtor a gastar muito, ele se preocupa e ele está certo em querer fazer investimento, só que algumas pessoas acabam usando isso como base de investimento enorme que é difícil fechar a conta. Por exemplo, chegar a cálculos de $80 o hectare no manejo de doenças. Isso não fecha a conta. Isso é muito perigoso, isso aí, né? Então, eu diria que, além do fungicidas, pensar nessas outras estratégias, que é a escolha da cultivar, essa oscilação de espaçamento nessas regiões que eu comentei, são as principais medidas, né? Mexer não só com o fungicida, mas também com as medidas de manejo. A doença que mais chamou atenção esse ano, Veridiana, foi a mancha-alvo, como eu comentei no início. Então, é uma doença de muita atenção. Cada ano ela se instala e ela é um fungo necrotrófico, né? Lembra de necrotério, né? Ela sobrevive em restos mortais da planta de um ano para o outro. Então, nos respingos da chuva, ela acaba atingindo as folhas do terço inferior da soja. Quando ocorre o fechamento de entrelinhas, essa doença evolui. Então, é uma doença de muita atenção e causou muito prejuízo, se não for atendido às demandas de controle e as mudanças, né? Eu preciso estar atento durante o ciclo de manejo da cultura e talvez um ano mais chuvoso como esse ser mais intenso para ela. E uma outra doença que foi cenário forte esse ano é a antracnose. A antracnose ela ataca diretamente os pecíolos da planta e ataca os legumes, as vagens. Então ela causou perdas de 2 até 4 vagens em algumas áreas, em algumas regiões, por planta. Então um prejuízo direto. Então a antracnose é uma doença que ela precisa ser manejada já desde a adubação, mais potássio no solo. Eu tenho uma prevenção de células mais fortes, né? Uma defesa da planta melhor, é o principal item de defesa para essa doença. E eu também tenho uso das estroburulinas, como os fungicidas básicos para controle dessa doença e fazer aplicações antes do fechamento de linha, né? Isso no cenário de doenças. E aí um grande vilão da agricultura, né? Vou falar um nome comum aqui para o pessoal, né? É um nome diferente, mas para quem está na cidade, mas para quem é do campo, é uma planta daninha chamado nome comum de pé de galinha. Olha só. Né? Essa planta ela está incomodando muitos. Tem fazenda que praticamente as outras ervas com a sequência de aplicações estão controladas e vem sobrando essa planta e ela tem incomodado tanto na cultura da soja como na cultura seguinte, que é o milho ou o algodão. Nós estamos manejando essas áreas como recomendação, como sugestão na entre-safra, fazer de tudo para limpar os talhões das fazendas, com controle com os de herbicidas, né? E nós temos uma grande inovação aqui para apresentar para vocês como resultado de pesquisa, que quando o produtor soma as despesas de aplicações para essa planta daninha em pós-emergência da cultura, mais o manejo antecipado, se eu somar todas essas despesas, a gente pode estar chegando a uma conclusão que o uso de pré-emergentes vai ser a grande saída. Imagina, Veridiana, se uma planta daninha está resistente ou tolerante a um herbicida, ou seja, você aplica e não controla, né? Ou então você tem 10 indivíduos, eu controlei 7, sobraram 3. Eu selecionei os 3 indivíduos tolerantes ou resistentes. Aí eu aplico de novo, eu não controlo e deixo essa planta mais resistente em pós-emergência. Qual é a saída que a pesquisa, que a consultoria está indicando para esses casos? Informação valiosíssima.
usar mais pré-emergente. O pré-emergente não tem nenhuma resistência para aquelas sementes que estão no solo e o controle é muito eficaz. Então a gente tem algumas oportunidades como S-metalaclor, como clomazone. Existem formulações do clomazone hoje, encapsulado, que permite com que esse produto seja aplicado até em pós-emergência da cultura, mas pensando no controle da pré-emergência da planta daninha. Então, uma grande oportunidade. E se eu não estou conseguindo controlar em pós, por que eu vou deixar essa planta daninha nascer? Veja, se nós temos uma oportunidade das primeiras chuvas da próxima safra da soja, já fazer o manejo de plantas daninhas emergidas e já usar pré-emergente mesmo antes de plantar a soja. Planto a soja e repito a aplicação de pré-emergente. É muito mais racional controlar a erva antes dela emergir. Então isso realmente é uma grande inovação para a agricultura e a gente realmente usar as ferramentas disponíveis que controlam essa erva de difícil controle. É uma oportunidade. Com certeza. Interessante, hein, Bettini? Então, essas questões foram que você pontuou agora, das doenças e das plantas daninhas, são as que mais afetaram a cultura da soja no momento. Exatamente. Eu vejo que de todos os movimentos que a gente vê no estado, falando em fitossanidade, percevejo no início, né? O Euquisto zeros é uma praga muito comum no cerrado. Nós tivemos uma intensidade maior lá no início do cultivo. Mas eu diria que com a condição ambiental, chuvas frequentes ali em novembro, dezembro, criou um ambiente, uma condição de pulverização, de qualidade também de pulverização e de uma eficácia de controle. E o ambiente também não tão favorável para novos ciclos da praga. E nós tivemos um ano com a menor pressão de percevejo naturalmente, durante todo o ciclo. Então, foi um ano tranquilo em relação a essa praga. Nesse momento, quem tem soja plantada no tarde, plantada em novembro, cabe atenção à intensidade de mosca branca. Tem a bemísia, né? Vem evoluindo bastante em algumas regiões. E são essas áreas de final de plantio, a gente precisa estar atento se precisa fazer uma intervenção ou não, usando produtos biológicos ou produtos químicos. Então, cabe a atenção e o monitoramento. E realmente a maior intensidade foram dessas doenças, né? As doenças da soja foi o grande fator do ano que poderia estar tomando produtividade do agricultor. A quantidade de chuvas desse ano foi tranquilo para o produtor, foi normal, porque o ano anterior a gente teve a questão mais de seca, né? Esse ano foi da forma como é esperada para a cultura. Veridiano, como você comentou, a gente anda bastante, né? A gente segue todas as regiões produtoras do estado. O início do plantio, como eu comentei de Sapezal e Primavera, vou comentar agora da região de Itiquira. Nós tivemos situação de manejo da soja, de perder o plantio de algumas áreas lá em Sapezal, perdemos alguns plantios na região de Itiquira e nós realmente fizemos replantios. Algumas áreas não foram replantadas, mas a soja sofreu até o mês de outubro, por incrível que pareça. Há outras regiões estabelecendo a chuva, mas a região de Itiquira, algumas mesorregiões sofrendo a falta d'água. Mesmo nesse ano, impressionante. E às vezes a gente esquece, né, como é que foi o outubro. Exatamente. Já estamos praticamente entrando no fevereiro. Então, aconteceu alguns pontos, mesorregiões do estado de Mato Grosso, estado de Mato Grosso, com outubro com veranico. Já novembro estabeleceu totalmente. Outubro, em região como Primavera, eu diria que foi uma época boa para nós aqui, mas, de novo, não foi em todo o estado de forma uniforme. Então, foi desuniforme a chuva no mês de outubro no estado. Isso acarretou, sim, perda de população. Algumas regiões de outubro, também na região de Primavera,
Não choveu quanto a gente queria, mas chovia menos, e nós tivemos uma soja de menor porte. Então, alguns agricultores conhecidos aqui vêm me procurar: Bettini, eu estou com a soja menor esse ano. Pois é, a nossa soja sofreu no início do desenvolvimento e atrapalhou o crescimento dela. Quando a gente diz soja menor, é quando ela está mais baixinha mesmo, ou que sentido? Essa soja menor, crescimento da planta mesmo. Esse é o nosso combinado aqui de que tamanho dessa planta, né? Então, a soja ela emite nós vegetativos e a gente percebeu que os nós estavam mais curtos. Então, a soja que normalmente a gente estaria com ela com 1 metro de altura, por exemplo, a gente, nessa mesma cultivar, a gente tinha condições aí que essa soja estava com 60 centímetros. 70 centímetros. Então, isso mexeu com o produtor. Por quê? O que aconteceu? Aí a gente volta à memória e lembra que o início do período chuvoso não foi tão estável assim em algumas propriedades. Mas aí logo, novembro chuvoso, dezembro muito chuvoso, e a gente teve períodos de baixa luminosidade. E aí quem tem o solo mais corrigido, poucas horas de luz, eu consigo compensar a absorção desses nutrientes e ter um bom peso de grão. Áreas menos corrigidas, poucas horas de luz de dezembro, pode ser que eu não tenha o tamanho, peso de grão que eu gostaria e pode ser que eu tenha uma frustração de produção. Então, veja, são vários componentes, né, Veridiana? Sim. Chuva, sol, correção de solo, que tudo isso pode favorecer um bom potencial produtivo ou não. Exato. E você pontuou uma coisa bem interessante, que às vezes a gente esquece até, que o estado de Mato Grosso é imenso, né? Então, de repente, num ponto está tudo bem com a chuva, no outro está faltando, às vezes a gente não se liga disso, como você comentou ali da região de Tiquira, de repente, né? É interessante, de repente lá do outro lado estava chovendo da forma que era esperado, mas em outro lado faltou água, né? Exato. Interessante. Exatamente. Então, assim, e tudo isso para o agricultor é importante entender como é que estão as regiões, né? Eu vejo que isso pode influenciar lá no final na produção geral do estado e automaticamente influenciar em custo, né? No valor da soja. De todos esses pontos, né, que a gente está tratando aqui, Veridiana, das tuas perguntas, um ponto muito importante é a produtividade. Eu preciso cada vez mais me adequar para viver mais anos como ser humano. E se a gente imaginar que a planta de soja uma média, uma planta de soja, para ficar fácil o exercício aqui, ela dura 100 dias, a gente podia comparar com a nossa vida aqui, que eu desejo para você 100 anos. Amém, eu recebo. Amém, né? Amém. Então, imagina, 1 ano da nossa vida, a gente deveria imaginar que é equivalente a um dia de vida da soja. Então, algumas operações de manejo da cultura, como o uso de fungicidas, se a chuva está mais intensa, será que eu deveria respeitar o mesmo intervalo de um fungicida de 14 dias? Será que eu teria o mesmo resultado em 14 dias? Será que esse produtor, o agrônomo, muitos agrônomos competentes, né? Será que a gente não pode fazer um exercício se a chuva está mais intensa, se a planta tem um metabolismo puro com relação à luz? Se tem luz, o metabolismo é melhor, e se não tem, ele não é tão acelerado. Será que eu não deveria ser mais intenso nos fungicidas nesses dias que a chuva foi muito intensa? Nós passamos um dezembro, voltando a falar em clima, que nós, em algumas regiões, foram 10, 12 dias chuvosos ou nebulosos intensamente esses 10, 12 dias. Então ali eu deveria tomar decisões mais pontuais, como um tratamento especial para aquele talhão, se a soja realmente ela está com a condição ambiental ou a doença está evoluindo, e mudar a minha regra do jogo da decisão de intervalo de aplicação de fungicida. Porque a única forma de melhorar o potencial produtivo é olhar para a planta, imaginar que ela é uma indústria e que essa indústria está a céu aberto e que não pode ser exatamente os dias travados de manejo. Então, os colegas de agrônomos sabem muito bem disso. Consulte-os, né? Consulte uma consultoria,
para que a gente possa ter essas decisões ano após ano diferente. Não pode ser igual um ano após o outro. Tem que ter ajustes. Por que eu trato desse assunto aqui? Como um apoio, como uma contribuição. Porque se nós temos custos elevados, preço, não podemos ter muita expectativa de preço de soja, só tem uma saída, Veridiana: produzir mais. E para produzir mais, eu preciso ser intenso no manejo dos talhões, desde a fertilidade, desde a genética que eu uso, desde a minha tecnologia de aplicação e desde o meu uso dos defensivos, dos produtos biológicos, de uma maneira que seja mais intensa possível e, ao mesmo tempo, fazendo custo, né? Como a gente comentou, um fungicida, eu não posso ter um custo de fungicida de $80 por hectare. Quem estiver fazendo um custo de $80 por hectare precisa buscar apoio. Eu não posso ter um custo de defensivos por talhão, na média de uma propriedade, acima de $150, $150. Se eu estiver acima desses valores, eu também preciso buscar ajuda, como eu busco uma ajuda médica. Eu preciso de uma ajuda, de uma consulta, para que eu possa otimizar e ter o melhor uso, o uso racional das moléculas, dos defensivos, para que eu tenha uma proteção de cultivo de forma eficaz e racional. Então, eu diria que é uma conjuntura, né? É como se fosse uma coxa de retalhos decidindo que região eu estou, como é que foi meu clima, como é que eu me ajusto em relação ao clima, ao meu manejo e assim por diante. São mínimos detalhes, né? A gente, te ouvindo aqui, a gente vê que tudo tem que estar de olho para realmente... não é uma receita de bolo, né, que é certinha, todo ano é a mesma coisa. Você tem que ver que cada ano é uma situação. Um ano que chove mais, um ano que chove menos, uma variedade que se adaptou ou não se adaptou, uma praga que surgiu ou uma doença, enfim, tem que estar de olho para saber o que fazer certinho para se ter uma boa produtividade, né? É isso aí. Cada momento a gente tem que se renovar, buscar informações, acreditar que o sistema está em giro, né? O globo está se movimentando, e qual que é o nosso movimento para fazer com que realmente essa soja seja mais produtiva possível. Uhum. Nós temos vários exemplos esse ano de altas produtividades. São pessoas que nos consultam, são produtores, são colegas agrônomos, e a gente tem visto que quem realmente faz esse desenvolvimento bem feito, no planejamento bem feito, e ajusta esse planejamento em função do ano agrícola, está colhendo resultados importantes, né? Até eu estou falando contigo aqui, lembrando de avaliações de alguns experimentos nossos, né? Uhum. Quando a gente fala em fungicida, às vezes eu tenho pacotes de fungicida e eu comparo ele lá na estação experimental e a gente vê a variação de eficácia de uma empresa para outra, ou num quebra-cabeça que você pode buscar isso ou numa revenda, ou junto a um agrônomo, ou junto a uma consultoria, que se você montar esse quebra-cabeça, você tem um controle muito superior. Eu estou dizendo diferença de eficácia de 80% variando para 40%. E praticamente, isso talvez pode ser que se eu não tenho um comparativo, eu não sei se eu estou fazendo a diferença. Então, para fazer a diferença, eu tenho que ter os comparativos. E é isso que a gente busca, mostrar diferencial entre os programas de fungicida, mesclar as moléculas para que a gente possa ter o melhor resultado. Olha só, e você tem toda uma equipe, né, Bettini? Fala um pouquinho do trabalho aí né, você já está citando, na verdade, mas se você quiser pontuar algo mais a respeito da Bettini, né, consultoria, terra pesquisa, é uma equipe realmente extremamente capacitada e que já, né, a gente está aí próximo aí de um grande evento, né, mais um grande evento de vocês. Fala um pouquinho do trabalho de vocês, Bettini, para a gente aproveitar, porque o Bettini, ele realmente, como ele comentou, ele é uma pessoa que viaja muito, tá por dentro de todo o cenário, né, Bettini? Veridiana, abrindo esse espaço aqui para falar um pouco sobre o nosso time, né?
eu, assim como você, precisa de um time aqui, né? Assim como em todas as atividades nossas do mercado, a gente precisa compor um time de eficácia, né? Hoje nós temos um time de coleta de solo. A gente chega a fazer 200 pontos de coleta de solo por ano. É um time muito eficiente. E a gente coloca numa linha de tendência, separa esses pontos, por exemplo. E quando a gente olha lá 200 pontos inseridos lá no gráfico, e de repente separa lá 30 mil pontos de análise de solo, separando lá algum diferencial. Eu diria assim, as universidades são um grande apoio para nós, mas quando eu pego em volume de coleta, difícil uma empresa que faz 200 pontos de coleta de solo por ano, uma pesquisa que faz isso. Então a gente acaba juntando um aparato de informação de solo muito grande. Então um filtro muito eficiente. São números, não é tendência, né, de desejo, é tendência estatística e numérica. Então quando a gente separa lá 30 mil pontos com uma tendência mostrando potássio elevado no solo, e a gente vai lá ver a coincidência, são as melhores áreas em produção de soja e de milho. Então, é esse time de solo que faz isso com excelência, com capricho, que a gente possa entender mais a tua fazenda. Então, quando a gente faz uma coleta de solo na fazenda e entrega o resultado da coleta, o produtor, o agrônomo, o gerente fala, olha, mas parece que você conhece a nossa fazenda há anos, mas é pela busca da qualidade e as checagens dos dados para que a gente tenha maior confiabilidade. Por exemplo, a gente checa parte das amostras em 6 laboratórios no Brasil, para ter realmente uma amostra fidedigna, para que a gente tenha maior assertividade. Então, esse é o time de solo. Nós temos o time da pesquisa também de eficiência. Pesquisa não é um negócio muito fácil, porque é muito manual. Nós temos a pesquisa aqui em Primavera do Leste e a pesquisa em Paranatinga, para imitar solos baixos, e Primavera para simular solos altos, né? As condições de doença e de transpiração da planta é diferente. Até quando a gente vai para Natinga, a transpiração é diferente, né? No Vale do Araguaia, sei que você vai para essas regiões, e a planta, imagina, ela tem essa condição diferenciada nessas regiões, por exemplo, com uma pressão de vapor. Isso faz com que a planta tenha um maior gasto energético numa região e na outra, e ela pode se tornar mais sensível a uma doença, por exemplo, e eu posso melhorar isso também com o manejo de arranjo espacial de plantas, como o uso de fungicidas, mas também com a adubação, né? Com equilíbrio nutricional. E que a equipe da pesquisa nos ajuda a validar esses testes de fungicida, inseticida, de adubação, de espaçamento. Então é um time realmente que é o nosso braço direito. E o time de consultoria. Nós atendemos hoje uma regional que sai aqui de Primavera e segue até a divisa do estado, Mato Grosso do Sul, região de Itiquira, Ouro Branco. Nós temos a equipe que sai de Primavera e segue até o Vale do Araguaia, o Xingu. E nós temos a equipe que segue até Sapezal, Comodoro, o Vale do Guaporé. Então aí compõe o nosso time. São mais de 30 pessoas que me apoiam, que nos apoiam, que são realmente donos desse negócio junto comigo. Olha só que interessante, hein? Eu acho que antes da gente entrar e falar um pouquinho do evento dele, né, da Bettini Consultoria Terra Pesquisa, é um evento sensacional, gente. Aguardem que a gente já fala. Só voltando um pouquinho à questão da soja. Bettini, vocês com a sua equipe, vocês enfrentam muitos desafios também numa safra como essa? Como é que é esse trabalho? Vocês ficam de olho durante esse período aí em que o produtor tem que saber tomar a melhor decisão, a equipe de consultoria está junto ali, como é que funciona isso? Tá, bom ponto, Veridiano. Nós, todos os anos, a nossa área de abrangência é uma área representativa, tanto em soja, como em milho, como em algodão. Acredito que a maior área atendida por uma consultoria hoje. Isso nos dá uma responsabilidade enorme. Então, o trabalho da equipe técnica, ela precisa ser, além da técnica da recomendação
dentro da fazenda, porteira para dentro, né? Porteira para dentro são esse manejo fitossanitário. O operacional, a gente se envolve no operacional, falando de ajustes de máquinas, adequação de tamanho de máquinas para que eu consiga fazer as operações no momento certo. E isso representa um custo. Achar o melhor custo operacional é o maior ponto de uma propriedade, assim, para que ela realmente seja assertiva. E, por exemplo, não atrase uma pulverização, não atrase um plantio, não atrase uma colheita, porque a gente está exposto ao ambiente, né? Uhum. E antes de tudo isso entra o orçamento. Quando entra o orçamento de todo o sistema de produção, por exemplo, o gasto com defensivos, o gasto com fertilizantes, a gente busca as informações da pesquisa, filtra quem é mais eficaz e apresenta para o agricultor como o melhor orçamento para a decisão daquele pacote tecnológico. E às vezes a pessoa está usando uma outra marca. E aí, para mudar de marca, ele tem que ter confiança. E nós damos a confiança para o produtor, apresentamos os resultados da pesquisa, mostrando que aquela outra marca, A ou B, ela pode fazer o mesmo serviço da marca C. E só para se ter ideia, falando de um fungicida importante assim, no manejo da cultura, não vou citar a marca, mas um fungicida... Alguns fungicidas podem custar apenas uma aplicação $20. E a gente tem produtos similares por $13, $12. Olha a diferença, né? Então, é aí que a gente entra mostrando. Imagina, cada aplicação, um inseticida de $8, $10, $11. Às vezes nós conseguimos mostrar um diferencial de 30% a menos em função de uma empresa que esteja em teste um produto e que está mostrando eficiência. Então, a gente entra no planejamento mostrando esses diferenciais. Mas eu também peço ao agricultor que não mude totalmente. Ele precisa manter uma porcentagem daquilo que é tradicional de uso dele e uma parte que ele vai usar, experimentar outras marcas, outras indústrias de produção. Isso é importante para que ele tenha segurança na decisão dele também. Então, a gente age um planejamento, misturando a parte técnica, o orçamento, e a gente consegue ter um orçamento realmente com custo viável para o produtor. E a gente tem tido muito sucesso com isso. Olha só que bacana. E é por isso que, com todo esse conhecimento aí que Bettini e a sua equipe aí especializada tem, dia 22 de fevereiro, nós temos aí o 14º dia de campo aí, de vocês, da Terra Pesquisa. Fala um pouquinho pra gente. A gente que sempre tem a honra, eu tenho que aproveitar e falar, né? Nós da Magna Video, a gente sempre tem a honra de estar com vocês ali no evento, um evento realmente extremamente bem organizado para os produtores agrícolas, para aqueles envolvidos ali com o agro, né, Bettini? Fala um pouquinho pra gente de como vai ser essa 14ª edição. Meu Deus, como passa o tempo, né? Passa o tempo, né? 14ª edição, são 14 anos, né? Uhum. E cada vez mais maduro, cada vez mais entendendo o Estado, as condições do Estado, do desenvolvimento das culturas, as indústrias a céu aberto, que são as fazendas, né? O produtor, que é esse empreendedor, esse guerreiro, porque ele passa por vários fatores e está sempre disposto a inovar. Então, o dia de campo nosso, do Amigos da Terra, né? Bettini Consultoria, convidam todos para esse momento que a gente abre realmente a caixa de ferramenta nesse dia, nesse momento, e vai estar disposto a sanar várias perguntas do produtor num dia de campo itinerante. São tendas de vários temas, por exemplo, esse, o espaçamento da cultura da soja, que não só falado, vai mostrar a parcela ali do espaçamento de 45, espaçamento de 60, espaçamento de 70 centímetros, variando populações, 9, 12, 16 plantas por metro nesses espaçamentos. A gente vai falar de fungicida, a gente vai falar de inseticidas, tudo ao vivo, a campo, aqui em Primavera do Leste, no dia 22 de fevereiro, em Primavera do Leste, e também uma versão do dia de campo, muito parecida com essa, em Paranatinga, no Anel Viário.
Esse dia de campo vai acontecer no dia 28 de fevereiro. Então, uma semana depois, dia 22, sábado, é dia de campo, né? Aqui em Primavera do Leste. E 28 no próximo sábado em Paranatinga, então, no sábado seguinte. Exato. São 2 finais de semana, 2 dias de campos, onde a gente espera vocês para apresentar as nossas tecnologias e inovações. É como você fala, né? Sempre um evento em que tem aí uma equipe muito grande envolvida, né? A Bettini Consultoria e a Terra Pesquisa sempre envolvidos aí com seus parceiros, recebendo todo mundo aí. Um dia de muita informação. Olha só, aqui a gente tem o convite. 14º dia de campo, dia 22, às 7 horas da manhã, na Estação Experimental Terra Pesquisa. Gente, é pertinho da cidade. Dá o quê, Bettini? 30 quilômetros. 30 quilômetros. Sentido então, Paranatinga. Asfalto até lá é muito perto. Bom, para a gente aqui no Mato Grosso, 30 quilômetros é muito perto, né? Então, muito fácil de chegar. No final de semana seguinte, o 3º dia de campo em Paranatinga. Olha só, 28 de fevereiro, 7h30 da manhã. Também um grande evento aí da Terra Pesquisa e também da Bettini Consultoria, e é realmente importante que as pessoas participem desses eventos. São eventos que trazem muita informação, né, Bettini? Mostram aí em loco o que o produtor precisa aí para produzir bem, né? É isso aí. Veridiana, eu só reforço com todos que realmente participem, não tem custo nenhum de inscrição. O evento é aberto ao agricultor, aos agrônomos, técnicos, gerentes de fazenda, gerentes operacionais, que participem conosco para que vejam essas inovações, que vejam os indicativos do ano. E a gente está de portas abertas para receber todos e poder dividir informação. Eu também recebo informação quando chega um produtor, quando chega um operacional, um gerente operacional de uma fazenda. E a gente vai ficar muito feliz com a presença de vocês. É um momento de networking também, né? Como você falou, às vezes cada um vai te trazendo uma informação, uma experiência, um bate-papo que rola aí com todo mundo envolvido do agro, né? Isso que é interessante, né? Exatamente. E é tão bom poder fazer isso que a gente gosta. Eu tenho certeza que quem participar vai levar alguma informação útil para a sua propriedade, para o seu manejo de lavoura, e terá resultados com essa visita, eu tenho certeza disso. Olha só, aqui a gente está vendo umas imagens. Esse aqui é do 13º, do evento do ano passado. Aí, o Bettini. Foi um grande evento, então assim, realmente é tudo organizado com muito cuidado. Eu sou suspeita porque eu sou muito fã. E Bettini, lembrando, é só no período da manhã, né, esse evento? Só o período da manhã. A gente começa as inscrições às 7 horas. Acontecem 11 tendas itinerantes, como essa que está mostrando na tela. Existem tendas também próximas à tenda de fechamento, a tenda final, onde as empresas vão estar mostrando suas tecnologias. E nós faremos ao meio-dia uma apresentação, um resumo de resultados de fungicidas, inseticidas, herbicidas, e logo será servido um almoço. Olha só, interessante. Olha aí, gente. Não percam aí. Você que está envolvido no agro, vá. É importante, eles se dedicaram a isso e tem muita informação para passar para você, então. E aguardo vocês lá. Estaremos lá com certeza, mas eu não vou te liberar ainda não, porque eu quero saber de mais uma questãozinha. Período de colheita, eu não te perguntei antes. Tá tudo fluindo normalmente, né? A gente acabamos entrando nesse assunto do dia de campo, mas eu gostaria muito de saber como que tá dentro do esperado. A gente está em fevereiro, né? Tá dentro do esperado, o fluxo aí de colheita tá ok ou ainda tá atrasado? Como é que tá? Como que você enxerga isso? A colheita no estado, ela já caminhou das áreas semeadas de setembro, boa parte do plantio de outubro em colheita, né? Nesse momento é de final de janeiro. E a gente recém passou por um período de veranico, não vamos nem chamar de veranico, mas menos chuva, né? Uma semana, 10 dias, que abriu frente de colheita, e o produtor que estava preparado e tinha a soja pronto para colher foi muito abençoado, porque o clima favoreceu a colheita. Mas antes disso, uns 15 dias atrás, nós tivemos áreas aqui em Primavera, áreas em Querência,
áreas em todo o estado que sofreram com a chuva intensa na colheita. Então, houve perdas, né, de produção em função de chuva na colheita, atrasando essa colheita. Então, ocorre uma perda por decomposição dos grãos. Então, há descontos na hora de entrega no armazém. Então, isso já aconteceu. Que isso é uma situação real do Mato Grosso. A gente volta anos atrás, que a gente sempre teve muita chuva na colheita. Mas, realmente, em algumas janelas, esse ano, nós vamos sofrer com chuva na colheita. Então, o produtor precisa escalonar bem as dessecações, se programar bem com máquinas e com operadores, com caminhões, para conseguir retirar essa soja do campo. Isso está acontecendo nesse momento. Nós temos previsões de chuva para os próximos dias e esse preparo, essa estrutura para poder retirar a soja do campo o mais rápido possível, esse ano é fundamental para o agricultor. Não será um ano de janelas tranquilas de colheita. A gente tem previsões de chuvas intensas nesse período de colheita. E você acredita até mais ou menos quando deve ter finalizado? Bom, é difícil a gente falar sobre isso, né? Mas existe alguma previsão que a gente possa ter aí? De colheita? De final de colheita? Nós vamos até março colhendo, né? Uhum. Então, a gente até sabe, nas águas de março, né? É um período mais chuvoso, mas tem uma grande área a ser colhida no mês de fevereiro. Estamos iniciando fevereiro, né? Praticamente. Estamos terminando janeiro, iniciando fevereiro. Essa é uma janela enorme. A maior concentração de soja a ser colhida no estado está no mês de fevereiro. E é muito intenso, que é a colheita e plantio do milho. Os plantios de algodão praticamente encerraram, que é o plantio em janeiro, mas os plantios de milho, que é em fevereiro, depende dessa colheita de soja. Então, um degrau puxa o outro, né? O degrau da soja, agora o degrau do milho. Nós teremos uma grande área colhida, a maior área colhida de soja do Mato Grosso é no mês de fevereiro. Então, atenção com condições climáticas, olhar a previsão de chuva e realmente se estruturar e, como diz, se puder buscar mais apoio com máquinas, trocar serviço com o vizinho, né? Se ajudar em um ao outro para poder colher essa soja o mais rápido possível. E na tua visão, perspectivas futuras aí, o que você consegue visualizar para a soja aí dessa safra aí? Ou já para se posicionando para 2025, safra 2025, o que você consegue visualizar aí? Você que é um grande, né, entendedor, eu falo que o Bettini, né, como já repeti várias vezes, ele roda muito e pesquisa muito, né, estuda muito esses cenários. Eu vejo que o que está acontecendo? Nós não paramos de crescer. A gente tem uma área de soja no estado muito representativa. O valor por saca de soja, nós não temos, assim, nas previsões, né, dos especialistas, a questão de aumento de preço da saca. E o mesmo passo aumentando a área de plantio. Imagina, então, o aumento de área de plantio se torna um competidor do preço. Não é isso? Uhum. Então, a produtividade esse ano, ela não vai ser menor. Ela tem a tendência de ser maior do que a do ano passado, com certeza, que foi um ano seco. Mas pode ser que nos surpreenda mais ainda. Então, isso tudo, o volume de soja compete com o preço da soja. Então, e a gente também falou de produtividade, né? O produtor buscar mais produtividade. Então, o ganho de produtor para produtor vai depender muito se ele produz mais. Então, ele vai ganhar mais produzindo mais por hectare. É meio que lógico isso, né? Porque ele não vai conseguir preços maiores. A expectativa dos especialistas não fala em preços maiores de soja. Então, o produtor fazer de tudo para que ele realmente colhe, tire essa soja do talhão quanto antes, chegando agora ao período de colheita, que é o grande ganho dele, tentar aproveitar o máximo da potencial da produção por hectare, que ele vai ganhar mais em cima de produtividade, não esperar em cima de preço nesse ano 2024-25.
O outro ano aí é outra história, né? Mas para essa safra agora, a esperança é fazer de tudo para colher o máximo possível, que o ganho realmente está em produtividade. Para a próxima safra, a dica que nós damos, você já tocou no assunto planejamento, busque informações. Busque ser o melhor em termos de eficácia no planejamento operacional, no planejamento dos fitossanitários, dos produtos fitossanitários, da genética mais produtiva, porque a gente pode ter respostas nessas áreas, nesses campos. Nós não estamos podendo muito esperar em relação a preço. Eu preciso ter um bom planejamento com bom custo-benefício. Eu preciso ter uma boa escolha de genética. Eu preciso capacitar uma equipe para poder fazer o melhor dentro da propriedade. E esse é o melhor caminho de ganho, é o caminho vencedor. E eu tenho vários exemplos, eu estou à disposição para a gente falar disso quando vocês quiserem, de produtores que estão tendo respostas em cima de organização, em cima de planejamento e tendo respostas de produtividade. A gente fala disso com segurança de todas as regiões do estado, os diferenciais por região. Uma escolha de cultivar pode estar levando o produtor a colher 80, 90 sacas. E se eu não me atualizar daquelas cultivares, eu posso continuar numa média de 60 sacas. A média de 60 sacas, Veridiano, não é uma média que atende os custos do produtor. Essa é uma média de custo que não tem como fechar a conta, pagando arrendamento, pagando prestações de máquinas. Eu preciso colher mais. E a gente tem enxergado, a gente tem conseguido fazendas fecharem médias, fazendas grandes, médias de 70 sacos, por exemplo. E isso é o que me motiva. É isso que eu tenho a certeza que vai fazer com que o produtor tenha sobrevida e é em cima de potencial produtivo. Olha só, uma bela dica. Eu ia até perguntar para você, deixar um recado aí para o produtor rural, se você tiver algo mais fora essa parte de planejamento, importantíssimo, né? Na verdade, planejamento a gente precisa para tudo, né? E imagina o produtor rural. Eu vejo que das dicas, né, alguns pontos que nós comentamos aqui hoje, um principal ponto já foi dito sobre o planejamento, e uma dica que eu diria que ela é valiosa, né, é cuidar do solo, né? Eu tenho amigos produtores, amigos da agrônomos, cientistas, que o grande segredo do nosso crescimento, né, da nossa sustentabilidade, está em cuidar do solo, tanto da parte física como da parte viva do solo, biológico. E o grande recado mesmo é cuidar das pessoas. Se nós não cuidarmos das pessoas, não vai ter quem cuida do solo, não vai ter quem cuida da máquina, automaticamente não vai cuidar tão bem do custo. E o nosso momento, o dia de campo, por exemplo, é um momento para você levar as suas pessoas até lá, é uma forma de cuidar delas. Mas esse seria o grande recado de hoje. Bacana isso. A gente já teve aqui, inclusive, Bettini, podcast falando sobre essas questões de cuidar de pessoas e também cuidar do solo. Realmente isso é essencial. É uma engrenagem, né? Tudo funciona junto e para se ter bons resultados, né? É isso aí. Porque os bons resultados, eles são constantes, né? Eles têm que ser constantes. Se eu não tiver resultado constante todos os anos, se falhar um ano, eu coloco ele na média. Mas se eu tiver no meio de 10 anos falhando 3 anos, ele não compensa a média. E a gente tem exemplos, por exemplo, falando de cuidar do solo, quando a gente faz uma coleta de solo, a gente faz um acompanhamento de solo, com as análises consistentes, a gente tem fazendas que metade da fazenda está corrigido o fósforo, que é um adubo importante na cadeia de produção, e a outra metade ainda não está corrigida. A gente deixa de adubar a parte corrigida e traz todo esse fertilizante para a parte que precisa de correção. E dessa maneira a gente uniformiza essa fazenda, a gente passa a ter uma fazenda inteira com a capacidade de produção. Então parece simples falar isso, né? Mas ele demanda de um trabalho sério para que a gente possa mexer na planilha do custo do produtor e automaticamente mexer no negócio
que é a fazenda, que é o solo, de uma forma uniforme, que a gente possa também buscar uma produtividade uniforme. É isso aí, ó, eu falo aí. Bettini, você vai vir mais vezes aí, com certeza. Sobre a questão da soja, pincelamos, né? Porque Bettini tem muita informação. Os pontos mais importantes conseguimos trazer a informação para o produtor, enfim, para aqueles interessados. Eu falo que nós temos aqui, junto com o nosso podcast, não somos só pessoas do agro que nos acompanham. A gente tem recebido muitas mensagens de pessoas que não são do agro e que querem aprender sobre o agro. Bacana isso, né? Muito bom. Que bom que está atraindo a atenção das pessoas para o agro, e a gente precisa das pessoas no agro atraídas, né, pelo negócio e que vão para o campo, né? A gente precisa levar o pessoal para a propriedade rural. Falar na cidade, falar nos grandes centros, mas o maior aprendizado está lá no talhão, onde está plantada a soja, plantado o milho, o algodão, né? Ontem eu estive numa área de algodão aqui, que eu estive nela e fiquei muito motivado. O algodão está com desenvolvimento fantástico, né? Nós já temos raízes secundárias sendo desenvolvidas, isso significa que a planta está se alimentando mais, e ela está desenvolvendo, está vegetando mais, e a gente tem a formação de lavouras na fase inicial que estão realmente surpreendendo. E a gente acredita que com bom manejo nós vamos ter uma boa safra de algodão, uma boa safra de milho, e que essas pessoas curiosas venham para o campo. Com certeza. Venham visitar esses talhões, venham aprender, também trocar ideia conosco. Entender como o agro funciona, né? Entender. Exatamente. Como é que essa alavanca ela é tão forte, mas ela precisa das pessoas no campo. Olha só, o Bettini comentou agora sobre a questão do milho e do algodão. Eu acho que vale a gente fazer algum episódio específico, né, de cada um, para a gente trocar uma ideia e também dar aquela pincelada do cenário de 2024, como que você que roda muito pelo estado, o que você conseguiu observar. Vamos combinar, né, mais um episódio aí, né, Bettini? Vamos sim. Para falar de milho, tem um momento que eu acredito que vai ser pontual, quando o milho começar a chegar no momento das aplicações de fungicidas. O algodão, importantíssimo, a questão de pragas como o bicudo do algodoeiro, um tema importantíssimo, que a gente precisa se unir para resolver esses problemas. E com certeza eu volto contigo aqui, se é para apoiar, se é para contribuir com a agricultura, conta comigo. Com certeza. Nossa, quando você fala bicudo do algodoeiro, a gente pensa, não, já acabou, já passou. Desde a época que eu fazia o programa na TV, já se falava em bicudo do algodoeiro. Mas isso fica para uma outra vez, né, Bettini? Exatamente. Então tá joia, gente. Eu quero, antes de encerrar aqui com o Bettini, queria que botasse novamente, se for possível, o convite aqui desse evento muito importante aí para o agro. É o evento aí que já se consolidou aqui em Primavera do Leste e que também vai se estender para Paranatinga. 14º Dia de Campo, Inovação e Manejo para Altas Produtividades, no dia 22 de fevereiro, sábado, a partir das 7 horas da manhã, na Estação Experimental Terra Pesquisa, aqui em Primavera do Leste. Então esse é no dia 22. No dia 28, que é o sábado seguinte, vai ter o evento em Paranatinga, que vai ser já a 3ª edição, também Inovação e Manejo para Altas Produtividades, em Paranatinga, 7h30 da manhã. É onde mesmo que você comentou? Ah, tá aqui, ó, na rodovia Anel Viário. É bem facinho de chegar também, sai de Primavera, reto asfalto, enfim, não tem erro, né? Não tem erro. É dentro da cidade de Paranatinga, no Anel Viário. Olha só, super fácil, gente. Então, é isso aí. 22 de fevereiro, sábado, em Primavera do Leste. 28 de fevereiro, também sábado, em Paranatinga. Não perca. Todos envolvidos com o agro estão convidados, né, Bettini? Isso aí. Aguardamos vocês no dia de campo. Ok. E nós estaremos lá, com certeza. Bettini, quero te agradecer mais uma vez por tirar aquele tempinho e estar aqui conosco no nosso estúdio. Obrigada por esse bate-papo. Você que tem muita coisa para falar para a gente, por isso que a gente tem que ir fracionando os episódios, né? E obrigada mesmo. Vocês não estão vendo, mas o filho dele, o Davi, pela 2ª vez está aqui nos nossos bastidores e quem sabe em uma oportunidade ele já senta aí para falar um pouquinho aí do que ele observa aí no agro, né, Bettini? A gente falou de cuidar de pessoas, né?
eu vejo que a sequência são os filhos. Então, o meu filho já está aqui comigo. Traga o seu filho para o dia de campo também. Olha só. Acho que é importante. Boa, e a gente vê muitas crianças já, né? Os filhos acompanhando os pais, né? Isso é bacana. Sucessão. A sucessão mais simples é trazer o filho a andar junto com o pai, andar junto com a equipe, né? Eu vejo que nós estamos num momento importante para fazer isso. E o melhor segredo de sucessão é caminhar junto com o filho. É isso aí. Bettini, então, mais uma vez, obrigada e até o próximo episódio, né? Nós que agradecemos. Amigos da Terra e Bettini Consultoria, acredita muito no trabalho de vocês. Eu acredito que informação, divulgação é fundamental para o negócio acontecer, para o produtor receber informação. Ok, obrigada. E, gente, essa aí foi mais um episódio que esteve aí o Paulo Bettini, que há um ano atrás, quando a gente estava começando o podcast, ele já esteve aqui conosco e agora mais uma vez. Fico muito feliz porque o Bettini realmente ele roda o estado e é difícil de achá-lo por aqui. Hoje a gente conseguiu gravar com ele. Gente, então esse foi mais um episódio. Espero vocês no próximo podcast Momento do Campo. Até lá!